sala. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aqui, quem está presencial, também que está online, nas nossas redes sociais. Agradecendo desde já para os servidores aqui, tanto a espiritualidade encarnada quanto desencarnados. Que Deus esteja abençoando todos vocês nesse ano maravilhoso, incrível, né? Que já se inicia com todas as novas boas-vindas que tenhamos no nosso coração. Tenhamos sempre fé. Gostaria de pedir para que vocês coloquem os celulares silenciosos e também que é uma forma de prece, porque assim a gente se conecta cada vez mais. Temos venda de lanches e livros na recepção, que ajuda na manutenção dessa casa. Então, você pode estar contribuindo com os lanches que nós pomos ali e a questão dos livros também. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações na nossa recepção. Além disso, recebemos doações de ração para pets e alimentos nas caixinhas que estão na entrada do centro. Mais informações de como colaborar com a campanha Amor em Quatro Patas e Assistência Social no centro, qualquer trabalhador ou na recepção, você pode estar perguntando, que nós vamos estar tirando as dúvidas de vocês. Pessoas que estão em tratamento de passe, lembrar de passar na recepção para confirmar a continuidade do tratamento. E para quem tem interesse, temos estudos permanentes, informações também na recepção. Os estudos retornarão em fevereiro, tá? Nós temos vários estudos aqui na casa, então quem quiser estar participando, dê o nome de vocês, procure informações na recepção. O atendimento fraterno acontece todos os sábados a partir das 16h30, com o agendamento na recepção, e agora também temos o agendamento online. Quem está querendo fazer, colocar os nomes na ligação também está sendo online, tá bom? Nós vamos fazer agora no primeiro de fevereiro o nosso café com afeto. É um evento que nós vamos fazer aqui na casa para estar ajudando aqui, né, a manter. Então quem quiser estar participando, vai ter muita comida boa, vai ter muita conversa boa também, e o ingresso vai estar sendo vendido lá na recepção, e com qualquer ajudante aqui na casa, qualquer pessoa que estiver com a camisa, você pode também estar adquirindo, custa R$10, tá? E nós temos hoje a página com a nossa amiga Lucé, que já vai estar aqui. E agora vamos fazer a nossa leitura do Minuto de Sabedoria do Torre Pastorino, que é a leitura do capítulo 117, que ela diz assim: se o sofrimento bater à sua porta, não se desespere. São bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento parece a todos um mal, a dor apavora, mas quando aprendemos que a dor é uma libertação que nos devolve a paz ao espírito, passamos a julgá-la menos dolorosa. Para que sua dor doa menos, aprenda a conformar-se com ela, porque ela representa uma libertação. Então é com essa mensagem que eu convido a todos a elevar nosso pensamento, fechar os nossos olhos, quem bem quiser, e pedir a Deus que nos ilumine, nos abençoe nessa tarde de hoje, também a nossa amiga Lucélia, para que ela faça um evangelho de paz e amor nas suas palavras e adentre aos nossos corações. Espiritualidade amiga, irmã Sheila querida, que nos conduz com todos os ensinamentos nessa casa querida, que possamos estar sempre atentos às energias de amor e paz que nos envolvem constantemente.
Deus de infinita bondade, Jesus, irmão maior, fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa tarde a todos, a todas. É com imensa alegria que a gente está aqui hoje para conversar um pouco com vocês, né? E o título da nossa conversa é esse: Mas, tendo sido semeado, cresce. Está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 32. Nessa fala, né, da semeadura, existe uma passagem numa obra do Chico, né, uma psicografia do Chico, onde o Emmanuel ele traz a semeadura. E aí eu queria pedir licença a vocês para ler rapidinho e a gente já começar essa reflexão. Essa obra é Caminho, Verdade e Vida. E ele fala assim: é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade da sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na chamada morte do pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da semeadeira indesejada. A existência deles constitui largo vínculo das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeado, crescerão juntos de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. E o Emmanuel, quando ele coloca essas palavras para o nosso conhecimento e para o nosso entendimento, ele traz o princípio maior da presença do ser humano no planeta Terra, que é da evolução espiritual. E essa evolução espiritual a gente sempre está buscando através das nossas atitudes, né? E quando ele fala da semeadura, a gente sabe que é uma lei natural do próprio planeta. Você só colhe o que você planta. Não tem como eu colher feijão se eu plantei milho, né? E ele traz essa reflexão, porque a partir do momento, né, que a gente começa a entender que o ser humano ele foi criado por Deus para ser um ser perfeito. E lá no capítulo 17, no item Sede Perfeitos, ele traz o homem no mundo. E a partir do momento que a gente é criado para ser perfeito, a gente também entende que não é uma existência somente que a gente vai alcançar essa perfeição. Somos extremamente imperfeitos, né? E aí quando chega Kardec, ele faz esse questionamento, ele traz também lá no livro dos Espíritos as respostas para essa busca constante da perfeição humana. Então, a partir de que momento eu vou encontrar a felicidade e a perfeição? Então, primeiro que a felicidade é algo que todo mundo busca. E a gente começa a se questionar, por que uns sofrem mais, por que uns sofrem menos. O nosso entendimento é que aquele sofrimento ele tem um motivo. E esse motivo é essa busca para a queda, né?
Oi? Então, o sofrimento é justamente a busca dessa perfeição. Essa evolução. A partir do momento que a cada reencarnação nós somos colocados em situações de provação, é por aí que eu vou lapidando meu espírito. Tá? E uma analogia que a gente pode entender muito bem é que geralmente as pedras preciosas, elas estão incrustadas em rochas. Não é isso? A esmeralda, a opala, aqui perto da gente, Pedro II. Onde é que ela está? Ela está dentro da rocha. Mas para eu ver o brilho da opala, eu tenho que lapidar. E o ser humano é essa pedra imperfeita que chega no planeta Terra com o objetivo da criação divina e perfeita de Deus, mas que vai buscar essa lapidação. E essa lapidação, ela é contínua, ela é constante. A partir do momento que eu abro meus olhos, eu começo uma nova oportunidade, um renascimento para essa perfeição. Então Deus nos dá a cada amanhecer essa oportunidade. E eu posso escolher se eu vou buscar essa perfeição ou se eu vou deixar um pouco de lado essa busca. Tem uma parábola indígena que fala dos dois lobos dentro do ser humano. E algumas pessoas aqui devem conhecer. Que o ser humano, ela diz mais ou menos assim, possui dois lobos. O bom e o mau. O lobo bom é o lobo da caridade, o lobo da alegria, o lobo que busca a ajuda. E o lobo mau é o egoísta, egocêntrico, narcisista. E no final da parábola, a criança pergunta, ao velho que está explicando para ele, qual desses dois lobos vence. E ele responde, o que você mais alimentar. Então, enquanto seres humanos imperfeitos, a gente tem essa possibilidade diariamente de estar alimentando os dois lados. Qual o lado que eu vou querer alimentar hoje? Tá certo? Então, quando a gente fala de semeadura, é justamente observar o que a gente está plantando. Observar qual desses dois lados eu estou buscando alimentar diariamente. E é preciso encontrar um equilíbrio. Tá? Por quê? A gente observa que tudo na vida é baseado no equilíbrio. Quando sai desse equilíbrio, começa a não dar certo. Não sei se vocês estão acompanhando os incêndios na Califórnia. A devastação, ventos a 100 km por hora, o fogo consumindo tudo. Lá não tem rico e não tem pobre. Porque a lei da natureza, ela não escolhe pelos bens materiais. E a gente observa que aquela situação limite, que o ser humano começa muitas vezes a se deparar por conta de uma interferência além, do, digamos assim, normal do meio ambiente, começa a se reverter contra nós. Então, você manter o equilíbrio é divino. É divino. A partir do momento que eu vou priorizar um lado a outro, eu começo a perder esse equilíbrio. Essa busca desse equilíbrio material e espiritual, ele é divino. Então, é muito comum a gente observar assim. E muitas vezes, acho que a gente pensa assim, somente pessoas que passam por circunstâncias de necessidades materiais, sofrem. E eu digo para vocês que, na verdade, a maior provação, muitas vezes, é a riqueza. Para a evolução espiritual. Então, não é porque aquele artista de cinema que perdeu uma casa de 25 milhões, como passa, esses dias está passando diariamente,
ele vai ser poupado pela lei da natureza. Porque o ser humano é ser humano em qualquer parte. E aí você vai estar se perguntando, mas você está dizendo que ele está pagando, que é um castigo, e a gente não fala em castigo. A gente fala em provações, em expiações. E a partir do momento que o planeta está dando uma resposta para uma situação de exagero, é hora da gente refletir. E aí a lei da semeadura é isso. A gente usa esse exemplo macro a trazer para o nosso dia a dia. Então, no meu dia a dia, o que eu semeio? No meu dia a dia, quais são as minhas prioridades? Muitas vezes, e aí a gente aqui na casa uma vez, há pouco tempo, antes do recesso, recebeu uma mensagem do espírito amigo dessa casa, dizendo que trabalhasse, mas que o trabalho o trabalho individual de cada um não ficasse também acima do trabalho da casa espírita. E aquilo ficou guardado no meu coração, porque muitas vezes a gente se cobra por trabalhar muito, somente o material. Então, enquanto eu estou na minha correria diária, na minha loucura de trabalho, até que ponto eu estou em desequilíbrio com o meu espiritual? Com a minha dedicação, as minhas prioridades espirituais? Que momento do meu dia eu tirei para minha oração? Que momento do meu dia eu tirei para minha prece? Que momento do meu dia eu tirei para minha caridade? E esse equilíbrio é que vai falar dessa semeadura. Então é importante sim a gente cuidar das nossas necessidades físicas, trabalho, saúde, a própria convivência. E na convivência diária, a gente praticar essa caridade, de entender que os nossos familiares e nossos irmãos, né, com quem a gente convive no trabalho, na escola, na faculdade, passa por uma série de outros problemas. E aí ontem uma amiga minha chegou muito sentida, porque considerava demais uma pessoa e a pessoa não tinha a mesma consideração por ela. Porque muitas vezes a gente ajuda o outro esperando o agradecimento. E muitas vezes a gente usa uma palavra dizendo: fulano é ingrato, tanto que eu ajudei. E isso não é caridade, isso é ego. Porque se eu estou praticando a caridade, eu não posso esperar aquele retorno daquela pessoa. Eu não posso ter isso como um objetivo maior. Eu vou ajudar porque na hora que eu precisar ele me ajuda. Então isso é ego. Na caridade, a gente tem que ser totalmente desprovido de ego. Eu não posso esperar um muito obrigado, porque muitas vezes ele nem vem. Muitas vezes você passa a vida inteira ajudando uma pessoa e ela até deixa de falar com você. Ela nem olha para a sua cara mais. E aí o meu ego e o nosso ego, que ele é enorme, começa a questionar: Maria, fulano quando precisava só vinha atrás de mim quando queria alguma coisa. Então a gente não pode praticar esse tipo de caridade, porque ele está sendo ego. É aquela história que muitas vezes você diz assim, e você vê muito isso: a pessoa faz uma doação, tira uma foto e posta nas redes sociais. Eu fiz essa doação a uma instituição de caridade. Você não pode fazer, né, aquela publicidade, aquela propaganda. Então a mão direita ela não pode saber o que é a esquerda, ela dá. Porque essa é a verdadeira caridade. Então até aquele irmão que tu entende que
ele não pôde naquele momento te agradecer, ele não teve aquela maturidade de agradecer, é um bem que você faz. E a gente já viu aqui em várias palestras, quem frequenta, né, há mais tempo sempre, que o bem que você faz é seu advogado em qualquer parte. Então, mesmo que você não receba aquele muito obrigada, daquela amiga muito querida, naquele momento, em algum momento que você precisar, você não vai estar desamparado, nem desassistindo, porque vão chegar pessoas com a determinação espiritual de ajuda. A espiritualidade, ela nunca nos desampara. O Cristo está em cada um de nós e Ele cuida tão bem de todos nós que Ele sabe de todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Então, o trabalho é importante, sim. O material é importante, sim. Não estou aqui dizendo que não é. Mas é importante que a gente entenda que é justamente esse trabalho, uma lei da natureza, criada por Deus para a nossa evolução. E aí a gente entende também que essa busca por essa felicidade, ela se faz necessária praticando o trabalho em comunidade. Somos seres sociais, né? Aristóteles já dizia, o ser humano é um ser político e um ser social. E viver em sociedade é necessário, preciso e difícil. E quando a gente fala na vida em sociedade, a gente está falando na macro e na micro. A nossa casa é uma sociedade. O nosso local de trabalho é uma sociedade. Vivemos em comunidades. E é diante dessas convivências diárias que nós vamos provando a nossa evolução espiritual. Porque a gente tem irmãos que não são muito fáceis. Né? Tem aqueles que vieram realmente para testar a nossa evolução. E tem hora que a gente diz, Senhor, você tem cada filho. Porque não é fácil. A convivência não é fácil. Cada ser humano é um universo que a gente não conhece. E tenho de dizer, que eu uso muito também, que o coração do ser humano é a terra que ninguém pisa. Você nunca sabe o que o outro está pensando ou sentindo. Você pressupõe. Mas a gente ainda não é dado essa faculdade de adivinhar o que a pessoa sente ou pensa. Quem tem mais sensibilidade, quem já conhece há mais tempo, quando o amigo seu chega e está triste, você vê logo, falando, isso é uma coisa, aconteceu isso. Mas isso aí precisa de convivência, de atenção e de caridade. Porque a partir do momento que você empresta um ouvido, você está praticando essa caridade. E essa semeadura, né, o que você vai plantar e consequentemente receber, depende dessas convivências, que muitas vezes, né, são provações. Por que eu tenho na minha casa aquele parente que sempre me dá desânimo, desgosto? Por que eu tenho aquele amigo que nem parente é, mas quando eu vejo, meu coração se alegra? Então, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele coloca todas as pessoas que a gente precisa estar junto de nós. Todos com quem a gente convive, todos com quem a gente tem contato, todos que a gente encontra na nossa caminhada, eles foram destinados ao nosso caminho. Da pessoa mais benevolente, aquela pessoa mais difícil. Isso tudo nos mostra a necessidade da nossa constante reforma íntima. Porque eu me melhoro a cada dia. Eu posso constantemente chegar no final do dia, à noite, fazer um exame de consciência.
E uma coisa que a gente observa, pessoal, é que geralmente, isso aí já são teorias da própria psicologia, você enxerga no outro, muitas vezes, o seu maior defeito, que a gente chama, né, de espelhamento. Então, será que aquele defeito que eu estou enxergando no meu irmão, ele não está mais em mim? Só que aceitar que a gente tem um defeito, também às vezes não é fácil. Se uma pessoa chegar para mim e disser, você é arrogante, talvez a primeira coisa que eu diga assim, não, eu sou ótima. Eu sou maravilhosa. Ontem uma amiga minha estava falando isso. E aí eu disse, eu sou maravilhosa. Ela não me chamou de arrogante, mas me chamou, você tem hora que tu é difícil. Eu sou, não acho não, me acho tão boa, me acho uma pessoa ótima. Eu sou tão fácil convivência. E aquilo ali, eu já estava fazendo uma reflexão das palavras de hoje, entendendo que os nossos defeitos, muitas vezes a gente espera o próximo e a gente não aceita. Mas a partir do momento que eu vejo o próximo, se eu tiver essa noção, eu começo a entender. Meu Deus, será que eu sou assim mesmo? Mas eu posso melhorar. Eu não posso ter a síndrome da Gabriela, né? Nascer assim, crescer assim, morrer assim. Não posso. Porque o ser humano é um espírito imperfeito, em constante evolução. Qual é o nosso objetivo no planeta, pessoal? Evoluir. Então, a partir do momento que eu quero essa evolução, eu tenho que perceber nessas arestas e ir tentando ajustar. Não é fácil. Ninguém está falando que é fácil. Mas é necessário. Pelo menos eu tenho que me aceitar. Eu sou difícil. Eu sou tem dia que, meu Deus, eu me aguento. Então, nesse momento, eu tenho que entender. Eu preciso mudar. E essa necessidade de reflexão, ela acontece em todos os campos. Tanto nos campos da moralidade, da espiritualidade, como no trabalho. E quando a gente fala que o ser humano que busca constantemente a reforma íntima, ele tem uma responsabilidade maior, é porque muitas vezes a gente é apontado. E quando a gente é apontado, a gente se sente encurralado. E aí, se a pessoa, perdão aqui do exemplo, se a pessoa é a presidente do centro espírita, ela não pode errar. Se a pessoa é palestrante espírita, ela não erra. Erra demais, é os que mais erram, como a Adriana diz, é quem mais deve. Os que estão aqui na frente são os que devem mais. Porque a responsabilidade é muito grande e a cobrança é muito grande. E uma vez eu estava assistindo uma palestra espírita e o palestrante disse o seguinte, ele recebeu uma mensagem que tinha um obsessor com ele. Não lembro o nome do palestrante nesse momento. E aí ele disse, não, mas deixa ele lá. Porque toda vez que eu me lembrar que ele está perto de mim, eu vou tentar mostrar para ele que eu sou uma pessoa boa, que eu posso melhorar. Para que dessa forma ele também seja tocado, socorrido e educado pela espiritualidade. E assim ele passou muitos anos. E quando ele queria errar, quando a tentação para cair no erro era muito maior, ele lembrava e ele tentava não errar. E aí quando a gente fala de erro, de tentação, de todas essas denominações, a gente lembra que é ser humano. E aí o erro que a gente comete, o que é? Muitas vezes é uma palavra que não é boa, é uma atitude imoral, é algum julgamento
você faz, até sem conhecer uma história. E aí, pessoal, tudo isso reflete no nosso dia a dia, na lei da semeadura. Talvez essa busca constante por se melhorar seja justamente a responsabilidade da lei da semeadura. Porque a colheita, ela é certa. A colheita é certa. E aqui ninguém está para ser melhor do que ninguém. A gente só quer se melhorar a cada dia. E eu me melhorando a cada dia, com certeza eu posso melhorar a vida de quem está próximo. E aí a gente pode fazer a pergunta: mas quando é que eu vou encontrar essa felicidade? Onde está a felicidade? O próprio Kardec, ele faz esse questionamento na questão 922 do Livro dos Espíritos. Então ele coloca lá: onde está a verdadeira felicidade? Então, quando eu encontro essa felicidade? Onde está essa verdadeira felicidade? Se a gente fosse fazer um debate e fosse perguntar para cada um: o que é felicidade para você? Se a gente fosse assim, reportar as nossas lembranças, buscar aquele momento feliz, para onde você iria? Onde você estaria nesse momento? O que é a verdadeira felicidade para você? Se você fosse revisitar, diga. Eu acho que a felicidade já é, em primeiro lugar, você já tem que estar bem com você mesmo, com a sua felicidade, para você desejar a felicidade boa para o seu amigo, para o seu irmão. Né? Sim, porque é justamente isso que Kardec responde, que a felicidade que a espiritualidade responde para Kardec, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então a resposta que Kardec teve foi isso, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Onde é que eu vou buscar minha consciência tranquila? No meu equilíbrio moral, na lei da semeadura. Se eu plantei uma semente num solo fértil, eu tenho fé que aquela semente ela vai brotar, ela vai dar frutos. Quando o homem do campo, nesse momento, já preparou a terra, já plantou a semente e está esperando essa chuva que vem aí, ele tem a fé que ela dará frutos, que o milho já começa a nascer, que o feijão. Então a verdadeira felicidade está na consciência tranquila e na fé do futuro. Para eu entender essa fé do futuro, eu tenho que ter uma boa semente. Então, a lei da semeadura, ela vai, muitas vezes, determinar essa felicidade. Mas, tem muita gente que pode pensar o seguinte: meu Deus, eu errei a vida toda, pois agora pronto, eu estou condenado. E também não é assim. E também não é assim. A partir do momento que eu faço essa internalização e eu volto a entender que eu posso mudar, toda a espiritualidade amiga, ela vai em seu favor para lhe ajudar a mudar, para dar a assistência necessária. Então, a partir do momento que eu entendo que eu posso ter errado uma vida inteira, mas agora eu quero mudar. Quero deixar de ser prepotente, arrogante. Eu quero me voltar para a caridade. Eu quero enxergar meu próximo de maneira diferente. Muitas vezes, pessoal, o ser humano ele dorme uma vida inteira. Ele dorme uma vida inteira. E aí a gente pode perguntar: dorme como? Nos erros cotidianos. Muitas vezes
entrega a todo tipo de vício. Muitas vezes se entrega à vaidade. A vaidade não é benéfica, não é o autocuidado, mas aquela vaidade que nos apega a adoece. E sempre é tempo de recomeçar. Então, eu posso começar hoje uma nova história para mim. A gente tem uma convenção no mundo que se chama calendário, né? Calendário é uma convenção muito importante, é igual às horas, relógio. E calendário ele diz o quê? Que a gente está começando o ano de 2025. E aí são vários os rituais que muitas pessoas fazem para entrar no ano novo e ter sorte. E a gente respeita todos, cada um faz a sua. Tem gente que gosta de passar de branco, tem gente que pula as ondas do mar e aquela coisa toda. Mas o mais importante é a gente entender que não é só o calendário, a datazinha, a folhinha do calendário que tem que mudar. É a nossa atitude. Se a gente quer mudança, a gente tem que ser a mudança. Eu não posso simplesmente esperar que se eu trocar o calendário na parede, quem ainda usa o calendário na parede, minha mãe usa agora, não pedi calendário trocando. Se trocar o calendário na parede, eu vou ser uma pessoa nova e eu vou ter uma vida nova. E não é só isso. Nós somos chamados para essa vida nova todo santo dia. A partir do momento que eu entendo que a luz do Cristo guia a minha vida e que ela me chama para renovar essa vida. Então, essa convenção do ano novo é maravilhosa, por quê? Porque ela vai guiar várias atividades que a gente faz durante o ano. Estudos, trabalho, recesso, férias, o momento de descanso, que também é importante. Mas para o ano começar realmente novo e para nascer o ano novo em cada um de nós, a gente tem que querer e fazer atitudes novas e semear o novo. Eu quis a vida inteira fazer um curso, então será que esse ano eu não posso começar? Aquela pessoa que era tão minha amiga que deixou de falar, por que eu não mandou mensagem? Será que eu não posso praticar a caridade do perdão com alguém que me é tão difícil? Será que nesse ano de 2025 eu não posso escolher ter uma alma mais leve? Porque muitas vezes aquele perdão que não dá é uma corrente que fica amarrada no teu pé e tu sai arrastando o ano todinho. Tu evita lugares, tu evita situações, por uma palavra que tu não disse. Às vezes é um mal entendido. Ninguém nem discutiu o que era realmente que acontecia. Então essas convenções colocadas pelos seres humanos para ano novo é importante. Mas é muito mais importante se a gente fizer nascer esse ano novo nas nossas almas, na nossa vida, no nosso espírito, no nosso coração. Porque para eu querer um ano novo, repetindo, eu tenho que ter novas atitudes. O que foi do ano passado que eu não quero mais nessa vida? Nessa minha nova vida, nesse novo ano. Porque sempre é tempo, todo tempo é tempo. E essa fé no futuro, ela traz essa reflexão constante, diária. É um exercício. Tem que virar um hábito. E aí eu tenho que entender que sempre é tempo de ajudar o próximo. Sempre é tempo de dar atenção aos valores morais. Sempre é tempo de praticar a paciência e a tolerância. E aí, muitas vezes a gente diz assim, Senhor, dá-me paciência.
Ele te manda uma série de coisas para você testar a sua paciência, né? E aí a gente vai, não, me dê sabedoria para eu poder agir com paciência. Então, é no dia a dia que a gente vai se ajustando. É no dia a dia que a gente vai se mudando. Porque a convivência, ela é difícil. Mas somos seres sociais. Temos que conviver. A gente tem que trabalhar. A gente tem que sair de casa. E é importante essa convivência. E quando a gente se abre dessa forma, Deus coloca pessoas tão maravilhosas no nosso caminho, que se eu tivesse ficado lá dentro da minha casa, nesse sábado nublado, eu não teria encontrado. Se eu estivesse lá dentro da minha casa assistindo uma série na Netflix, eu não estaria vivendo esse momento tão maravilhoso com a espiritualidade dessa casa, com todos vocês, tendo a oportunidade misericordiosa dada pelo Cristo de falar um pouco dele. E se você começar a se permitir esses pequenos burilamentos, você entende que o seu propósito é cada vez maior nesse plano, nessa terra de provas e expiações. Porque é muito certo isso, pessoal. Deus, ele só dá um fardo que a gente pode carregar. E ele é pesado muitas vezes, e muitas vezes a gente fica se perguntando, Senhor, né? Senhor, a cruz é pesada. E tem uma história também do Chico, que uma mulher sempre se reclamava da cruz dela. E foi pedir, né, para trocar a cruz. E aí o mentor, Chico, conversou com o mentor espiritual da mulher e deu a oportunidade para ela escolher outra cruz. Dormiu, teve um desdobramento na aula. E o mentor levou uma sala com várias cruzes. E quando estava naquele ambiente, o mentor disse, minha filha, você foi atendida, né? O Chico Xavier conversou comigo, você foi atendida. Escolha. Você quer trocar a sua cruz, escolha. Qualquer uma pode escolher. Aí tinha cruzes enormes e tinha uma bem pequenininha assim no canto. E aí ela correu e pegou aquela bem pequenininha. Aí, é essa que você quer? É essa que eu quero trocar. Você quer trocar por essa? É. Ah, minha filha, a gente teve tanto trabalho em lhe trazer até aqui e você pegou a mesma cruz que carrega. Então, para a gente, né, o nosso sofrimento é imenso mesmo. Porque a gente não sabe. O véu do esquecimento, ele coloca de forma benevolente por que a gente não diz o porquê. Ele cobre. A gente não tem ainda essa capacidade. Mas a cada um é dado o fardo conforme os ombros possam carregar. E o que eu faço para esse fardo ficar mais leve, Senhor? Como é que a gente consegue? E a gente vai buscar na fé, na caridade, na prece, no estudo, no espiritual. Porque também já é sabido por muitos, pessoal, que a felicidade ela não é deste mundo. A felicidade plena, absoluta, ela não é desse mundo. Mas quando a gente coloca dessa forma, a gente tem que entender que é uma construção. É uma reforma íntima. É uma lapidação do espírito. A cada existência eu vou me lapidando. Quantas encarnações eu tive? Não sei.
você. Então, essa oportunidade que eu tenho agora, eu tenho que tentar plantar, semear. Semear. Porque a lei da semeadura diz que você só colhe o que você planta. Ah, mas eu não sou muito ligada nessa questão. Pois você vai para a ciência. É a lei da ação e da reação. Você só tem uma reação mediante uma ação. Então, todo esse aperfeiçoamento, toda essa lapidação do espírito, ela é vista através da lei da semeadura. Então, a cada um se dá segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. A responsabilidade é grande. E lá no começo da palestra eu dizia para vocês, talvez a aprovação maior sejam das pessoas mais abastadas. Porque foi dada a elas a oportunidade da riqueza material. Mas essa riqueza material ela não pode ser egocêntrica e egoísta. Talvez tenha sido dada a ela essa riqueza material para que haja a caridade material. E aí eu não posso também ficar naquela, mas se eu não posso dar nada material, eu não posso praticar a caridade. Pode. Tempo. Talvez seja a coisa mais valiosa que a gente tem é o tempo. E eu digo isso em toda palestra. Quanto do seu tempo você está praticando a caridade? Sendo um ouvido que não julga? Sendo uma mão, um abraço que acolhe? Porque é a partir daí que a gente faz o nosso plantio. Mas o plantio não pode ser ego. Eu não posso ajudar. Vou chegar, vou dar arroz, está precisando de uma palavra amiga, eu vou escutar, e quando eu precisar que ela não puder me atender, eu vou dizer, Maria, uma amiga só quer ser. No dia que eu preciso, ela não está nem para mim. Não. Porque isso aí não foi caridade, foi ego. Eu estou sempre esperando que aquela pessoa que eu ajudei, ela me ajude. Então ela pode não me ajudar, mas eu posso encontrar outro que faça. Então a cada um, segundo as suas obras. E é claro que a semeadura de hoje define a colheita futura. A partir daí a gente entende que é nesse nosso terreno, do nosso coração, que vai ser esse solo fértil para essa semente. Então, o seu coração é um solo fértil? Ou é aquele coração endurecido, que não perdoa, que não admite o erro do próximo? Porque tem muita gente que é assim. Ah, eu não erro não, só quem erra é o outro. O outro é a pessoa mais errada do mundo, mas eu não, eu sou perfeito. Então, o seu coração é um solo fértil para essa semente? Para essa semente do amor? Como bora adubar esse solo, né? Bora assim, cavar um pouquinho, fazer dele um ambiente luminoso. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro eu tenho que fazer uma autoavaliação, que não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. E tem vários exercícios. Você pode botar até uma folha de papel. Quais são meus defeitos? Quais são minhas qualidades? Você pode fazer um exame de consciência. Será que aquele meu parente assim, que eu odeio, que essa palavra é muito forte, mas tem gente que usa muito. Será se eu é que sou perfeita, completa, e ele é totalmente errado?
Então, o coração, ele tem que ser um solo fértil para as boas sementes. Porque tudo que floresce parte do coração fértil. Porque é o coração, o órgão do corpo humano, que continua em movimento constantemente, de uma forma independente da nossa vontade. Então a gente sente nesse órgão. A partir daí a gente entende qual é a qualidade dessa semente. E é claro que os desafios dessa semeadura são imensos. São vários espinhos, são várias ervas daninhas, são vários momentos difíceis que somos testados. Porque a nossa fé, que deve ser incondicional, muitas vezes ela é testada. Por isso que naquela prece diária, sempre eu digo assim: Senhor, aumentai a minha fé, porque a minha fé ainda é pouca, porque eu sou imperfeito, porque muitas vezes, Senhor, eu posso duvidar da tua promessa para a minha vida, mas aumentai a minha fé cada vez mais. Me faça ver sua mão misericordiosa em cada ato que chega até mim diariamente, em cada pessoa que eu encontro no meu dia a dia. Me faz entender a necessidade dela na minha vida, a presença dela no meu viver. E a espiritualidade é tão perfeita, Jesus é tão perfeito. E quando você cria esse diálogo constante, e quando você precisa de uma alimentação, aquela pessoa que muitas vezes não está sabendo nada do que acontece contigo, ela chega com uma resposta. Porque a gente tem que entender que Deus, ele trabalha nos detalhes. Ele se comunica com a gente nos detalhes. Tem gente que muitas vezes recebe uma mensagem direta, né? Vem enquanto a gente pega, não trata as nossas pancadas, né? Mas no dia a dia a gente recebe também essa resposta nos detalhes. Certo? E os desafios são muitos. A paciência é uma das virtudes desse agricultor dessa semente. Por quê? Quando a gente quer uma árvore frondosa, um dia ela foi semente. Então, para ter esse pé de manga aí na porta, maravilhoso, um dia ele foi uma semente. Então, aquele agricultor que planta aquele pé de manga, muitas vezes ele nem se beneficia daquela sombra. Mas ele tem fé que ela vai crescer e vai servir de sombra para outras pessoas. Então, nosso coração tem que ser essa terra fértil, que eu possa plantar essa semente, que ela vai crescer e que eu possa servir de sombra para outras pessoas. Possa ser ouvido, possa ser abraço, possa ser uma palavra, porque eu vou estar cumprindo o propósito da semeadura. Tá certo? Então, essa colheita, para a gente finalizar, ela é coletiva. Porque, como eu disse no início, nós vivemos numa sociedade. Então, a minha casa precisa dos familiares que residem lá, que eles estejam cuidando do solo fértil do coração deles. E dessa forma, a colheita ela é coletiva. Se eu tenho na minha casa uma pessoa que ela ainda não despertou para isso, qual é a minha função? Muitas vezes o meu propósito é tratar desse solo fértil, desse coraçãozinho que ainda é endurecido.
E a responsabilidade, na última palestra que eu fiz, foi no conosco, falava muito da questão da família, da responsabilidade da família, do pai, da mãe, do avô que criou o neto. Porque hoje a gente percebe, principalmente quem trabalha com criança, com adolescente, que a questão espiritual ela tem se deixado muito de lado. Você está preocupado com o trabalho, você está preocupado com colocar comida dentro de casa, a roupa boa, dar o celular, ele pega o computador, né? E o Cristo. Você tem que plantar a semente do Cristo no coração das pessoas com quem você convive. Ah, mas é difícil. É difícil. A primeira vez que você às vezes chama para fazer uma prece, para ler um salmo, uma parte do Evangelho, muitas vezes podem até querer negar. Não, você é besteira. Mas não desista. Não desista do Cristo, porque o Cristo ele nunca vai desistir de você. Se é uma coisa que a gente tem certeza absoluta, é que a gente só se mantém aqui porque é a misericórdia de Deus que nos sustenta. É a misericórdia de Deus que nos sustenta. É a mão dele que nos sustenta. Mesmo que a gente não mereça, mesmo que a gente mereça tão pouco, porque somos imperfeitos. Mas se não fosse pela misericórdia dele, estaríamos numa situação ainda mais difícil. Né? E eu deixo para vocês essas mensagens, né, dizendo que nunca desistam de semear o bem, o amor e a caridade, porque a colheita ela é certa. E se eu sei o que eu planto, eu não posso temer a colheita. Tá bom? Então eu queria agradecer a presença de todos e, Mica, pedir que a gente, quem tiver, né, possa fechar.